Todos os dias, tomamos decisões e fazemos escolhas. As boas proporcionam uma vida mais saudável, impactam o ambiente e comunidade onde vivemos e consolidam conquistas. Na vida, toda escolha tem importância e consequências. No tratamento dos seus pacientes não é diferente. Cada escolha importa e influencia no sucesso do resultado final. Toda cirurgia é um momento de grande importância e impacto na vida dos pacientes e vem acompanhada de diversas decisões tomadas pelo cirurgião que afetam diretamente o desfecho clínico. E a sua escolha importa. Escolher a Eticon importa. Para resultados cirúrgicos superiores e buscar sempre o melhor para pacientes e seus familiares. Eticon. A sua escolha importa. Boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer recebê-los novamente. Eu sou Marcelo Borba, presidente da CESP, Associação de Coloproctologia do Estado de São Paulo. Estamos realizando nosso 5º webinar sob o patrocínio da Janssen da Eticon, visando o conhecimento dos nossos colegas coloproctologistas e gastroenterologistas. Hoje nós falaremos sobre doença de Crohn e, para isso, chamamos conhecidos e renomados colegas como o Dr. Alexandre Carlos, que é médico gastroenterologista, médico assistente da disciplina de gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para debater o Dr. Ricardo Minas, que é responsável pelo atendimento de doenças inflamatórias intestinais do grupo Notre Dame Intermédica, no Hospital São Luís Anália Franco. O Dr. Fang Xiaobin é o outro debatedor, é o nosso membro do Conselho Fiscal da CESP, médico da Santa Casa, diretor do Serviço de Coloproctologia da Santa Casa, responsável pela Coloproctologia da Santa Casa. E como moderador, nosso amigo Paulo Boarini, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, grande amigo. E nós passarei a palavra então para o Dr. Paulo Boarini para conduzir os trabalhos. Por favor. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o Marcelo pela iniciativa e pela condução dos trabalhos na CESP, que está sendo de uma maneira muito direta, objetiva, com essa integração médicos de todo o estado de São Paulo e, claro, com colegas até, inclusive, de outros estados. Hoje nós vamos ter 2 assuntos importantes relacionados à doença inflamatória. O Dr. Alexandre vai falar sobre o uso dos biológicos na doença de Crohn e depois o Dr. Marcelo Borba vai discorrer sobre a doença de Crohn perianal. Sem muitas delongas, gostaria de parabenizar também e cumprimentar os debatedores, posteriormente o Ricardo e o Fang, mas vamos dar início aos trabalhos. Por favor, Alexandre, a palavra está com você. Boa noite a todos. Então, gostaria de agradecer ao convite do Marcelo e de toda a comissão organizadora. Então, a mim foi falar um pouco sobre terapia biológica na doença de Crohn. Obviamente, eu tenho apenas 20 minutos, né? Isso é tema de um dia inteiro para discorrer sobre o assunto. Então, tentei trazer algumas informações de forma objetiva, de forma técnica, e depois vem, na hora da discussão, a gente pode fazer algumas discussões mais específicas. Aqui são os meus conflitos de interesse. Então, óbvio, todos sabemos que a doença de Crohn é aquela inflamação transmural, da boca ao ânus, mas que tem um grande potencial de evoluir para complicações como estenoses, fístulas e abscessos. Quando estudamos a imunologia, a fisiopatologia da doença inflamatória, a gente sabe que ainda é muito complexa, né? Não temos ainda qual a via principal da cascata inflamatória da doença de Crohn. Sabemos que há inúmeras cascatas, daí inúmeras terapias
em estudo e em posterior aprovação. Quando a gente fala da evolução do tratamento farmacológico, felizmente a gente sabe que a terapia biológica foi um divisor de águas no tratamento da doença inflamatória, em especial na doença de Crohn, né? Então, o primeiro biológico foi o infliximab, em 98, que foi aprovado para seu uso, e a partir de então vem surgindo novos biológicos, os primeiros todos anti-TNF, infliximab, adalimumab, o certolizumab e o golimumab. Em 2014 foi aprovado já um segundo mecanismo de ação, o vedolizumab. Em 2017 o ustekinumab. Em 2018 para retocolite ulcerativa, a primeira molécula de uso oral não considerada terapia biológica, que é conhecida como tofacitinib. Quando falamos de uma forma geral, terapia biológica na doença de Crohn, a gente sabe que a grande indicação é doença moderada e ou doença grave. Tá? E o grande X da questão é como classificarmos, como sabermos se aquele paciente tem uma doença leve, doença moderada ou doença grave. Então, quando a gente vai ver um pouco nos estudos, eles usam muito aqueles índices clínicos, né? O CDAI, o índice de atividade clínica. Lá eles dão uma pontuação segundo alguns parâmetros e daí, de uma forma didática, consegue classificar a doença em leve, moderada ou grave. A gente sabe que na prática clínica a gente não utiliza isso, porque a correlação com esse índice clínico com a atividade endoscópica é muito baixa. Às vezes temos pacientes muito graves, doença complexa e recebem um CDAI baixo, e ao mesmo tempo, às vezes é um paciente até com doença funcional associada, intestino irritável associado, que a doença inflamatória intestinal está leve, mas ele vai ser superestimado através dos parâmetros clínicos. Então, de forma geral, o que a gente trabalha? Com quais os fatores de mau prognóstico no paciente portador de doença de Crohn? Eu falo muito que aquele paciente que vai na tua primeira consulta e ao ver esse paciente, você já vê qual paciente vai complicar mais precoce ou não. Então, existem já alguns fatores de mau prognóstico para a doença de Crohn já bem estabelecidos, tais como pacientes jovens, pacientes tabagistas. A gente sabe que o tabagismo não só piora, como perpetua o status inflamatório na doença de Crohn. Aquelas doenças extensas de Delgado, que para mim é o segundo fenótipo mais grave, só perde para a doença perianal. Aquelas úlceras profundas na endoscopia, então quando você faz a colonoscopia, ou mesmo até uma enteroscopia e vê aquelas úlceras bem profundas, são úlceras de difícil cicatrização e que podem complicar posteriormente. Pacientes com perda de peso considerável, mais de 5 quilos, e pacientes com necessidade frequente de esteroides. Então, muito mais importante do que aquele índice de atividade clínica, eu considero que são os fatores de mau prognóstico. Então, se é um paciente que chega para ti com pelo menos 2 ou mais fatores de prognóstico, é um paciente que vai ter uma doença, no mínimo, moderada a grave, doença de Crohn, e estaria indicada a terapia biológica. Aqui são exemplos, por exemplo, de casos no qual eu fiz a colonoscopia. Então, aqui é um paciente, como vocês podem ver, uma úlcera longitudinal, extensa, circunferencial, e no mesmo paciente associado já a uma estenose de válvula iliocecal, na qual eu não consegui transpor o aparelho. Aqui é um paciente com 6 meses de clínica de enterorragia, que chegou via pronto-socorro do HC, veio para fazer uma colonoscopia, e olha só que interessante, já no sigmoide, as úlceras eram tão profundas que havia exposição de muscular, inclusive, daquele colo. Obviamente, a gente não conseguiu progredir nesse paciente, a gente foi até sigmoide proximal, não conseguimos progredir o aparelho e optamos em interromper naquele momento pelo risco potencial de perfuração. Esse paciente evoluiu bem, iniciamos terapia biológica, chegamos a repetir a colonoscopia em 3 semanas desse paciente, já havia uma melhora considerável dessas úlceras. E o pior fenótipo, né? A doença perianal, quer complicada, aqui no caso com a coleção, uma formação de abscesso, aqui paciente nosso operado pelo serviço do Marcelo, né? Então paciente com múltiplos orifícios fistulosos e colocação de inúmeros sedênios. Então aqui são alguns exemplos reais de fatores de mau prognóstico na doença de Crohn. Então, quando falamos de biológicos para uso em Crohn no nosso Brasil, nós temos 2 cenários diferentes. Temos o cenário da medicina pública, medicina de alto custo, e da medicina privada.
Na medicina privada, felizmente, estão todos aprovados, temos 7 aprovados no momento para utilizarmos na doença de Crohn, tais como os anti-TNFs, o Remicade, o biosimilar do infliximab, conhecido como Resima, o adalimumab, o certolizumab, todos esses 4 com o mecanismo anti-TNF, com o mecanismo de anti-integrina, o Entyvio, e, por último, o Stelara, que é o anti-interleucina. Quando a gente vai para o alto custo, a gente sabe que é um pouco mais complicado. Então, em alto custo, no SUS, só temos ainda 3 anti-TNFs, ou seja, temos 3 biológicos, mas com o mesmo mecanismo de ação. Tá? Então, tanto o biosimilar do infliximab, quanto o vedolizumab e o Stelara ainda não estão aprovados no alto custo. Quando a gente trabalha com doença inflamatória, a gente sabe que não tem uma receita de bolo, né? Isso que torna a doença bem intrigante. Então, vai depender muito do seu feeling, da sua experiência, às vezes até da sua experiência com um ou com outro biológico. Mas o ideal é trabalharmos com metas. Então, quais metas devemos conseguir atingir naqueles pacientes? Na doença de Crohn, a gente sabe que o paciente, primeiramente, ele vai entrar em remissão clínica, ou seja, você vai melhorar o sangramento, diarreia e a dor abdominal daquele paciente. E o segundo ponto, você vai tentar entrar em remissão endoscópica, que é você fazer aquela colonoscopia e não apresentar mais úlceras. É interessante que a gente fala na doença de Crohn, o que importa são úlceras. Então, se você faz uma colonoscopia num paciente que tinha úlcera no passado e apenas vai ter uma hiperemia, erosões, você até considera que aquele paciente entrou em remissão endoscópica. Idealmente, quando o paciente está em doença ativa, a gente avalia a cada 3, 4 meses aqueles pacientes. Uma vez que houve remissão clínica, nós podemos até espaçar e ver aquele paciente a cada 6 e 12 meses. E temos alguns biomarcadores que podemos utilizar na prática clínica, tais como o PCR, a calprotectina. O PCR, a gente sabe que ele é muito sensível, mas pouquíssimo específico, então várias coisas alteram o PCR. Mas em alguns momentos, por exemplo, aqueles pacientes que já começam a doença com PCR muito alto, às vezes é interessante, quando a gente entra com terapia biológica, a queda abrupta desse PCR é um sinal de bom prognóstico, é um sinal que aquele paciente vai responder bem. Do contrário, a gente sabe que tem pacientes muito sintomáticos e já começam com PCR baixo. Então, o PCR, no caso desse paciente, não vai servir de um bom parâmetro. E temos o exame de fecal, a calprotectina fecal, que não é um exame diagnóstico e específico da doença inflamatória intestinal, mas é um bom exame de controle da doença inflamatória, uma vez que ele tem uma boa correlação com a atividade endoscópica. Então, ele não é um alvo, não é o alvo nosso atingir níveis normais de calprotectina, mas ele é uma boa medida de acompanharmos durante o segmento e evitar fazer a colonoscopia com mais frequência. Quando falamos dos anti-TNFs, né, como eu mencionei para vocês, temos o infliximab, tá? Isso aqui são as moléculas, o adalimumab e o certolizumab pegol. A diferença é que o infliximab, o primeiro anti-TNF aprovado, ele tem uma fração 25% não humanizada, uma fração murina. O adalimumab surgiu alguns anos após, com a fração totalmente humanizada, e o certolizumab vem com uma fração que a gente chama a fração pegol, tá? Com isso, eles falam que essa fração pegol teria algumas vantagens em relação aos 2 anteriores, tais como não passar com frequência na barreira transplacentária e causar menos reações paradoxais, talvez reações cutâneas, o que não vemos muito na prática clínica. Quando surgiu o MIRA também, a proposta era que, por ser totalmente humanizado, também teriam menos reações alérgicas, reações de hipersensibilidade que o infliximab, o que nós não vemos muito isso na prática clínica. Quando falamos do vedolizumab, é um mecanismo de ação diferente dos anti-TNFs, é considerado uma anti-integrina, porque ele inibe a adesão de uma molécula de Medcam a um receptor alfa-4 beta-7. De forma resumida, ele evita a migração linfocitária do vaso para dentro das células intestinais, e com isso ele não causa, não provoca uma inflamação para dentro do epitélio intestinal. Qual o grande lance do vedolizumab? Por ele se ligar a esse receptor alfa-4 beta-7, é um receptor que ele se expressa quase 100% nos epitélios intestinais. Então, uma das grandes vantagens dessa droga é ela ser altamente seletiva ao epitélio intestinal.
E surgiu, alguns anos depois, as anti-interleucinas, anti-L12 e L23, conhecida como Stequinumab, nome comercial Stelara. A gente sabe que as cascatas inflamatórias imunológicas são inúmeras e complexas, mas bloqueando o L12 e L23, a gente consegue ter uma resposta diminuída TH1, TH17, que a gente sabe que em alguns momentos está exacerbada na doença inflamatória intestinal, nesse caso em especial, na doença de Crohn. E aí? Como escolher o melhor biológico numa doença de Crohn que tem aqueles fatores prognósticos que eu citei anteriormente, que é uma doença de Crohn, no mínimo moderada a uma doença grave, tá? Então, numa medicina privada, atualmente, teríamos os anti-TNFs, as anti-interleucinas e as anti-integrinas. E como escolhermos, né? Falo logo para vocês que não existe um biológico ideal, cada um tem seus prós e seus contras, e temos, no mínimo, 15 variantes que precisamos avaliar com o paciente à sua frente, o que você vai usar, ou um ou outro, né? Então, precisamos avaliar se o paciente tem estenoses, a própria preferência do paciente, a gente fala muito em decisão compartilhada, então a gente joga também os que a gente julga ser melhor para o paciente, ele às vezes escolhe entre um e outro. Questão de gestação, se a paciente está grávida ou está em idade fértil, o que é que você vai usar para ela? Se a doença está ativa ou se a doença está em remissão, quão grave está aquela doença, se é um jovem, se é um idoso, se você quer realmente a cicatrização da mucosa, se tem fístulas ou não, Marcelo vai mencionar um caso clínico posteriormente, questão do acesso, se está na medicina privada, se está na medicina pública, questão de custo, questão de manifestações extraintestinais, alguns desses biológicos são muito seletivos para o intestino, ótimo, mas não vai ser benéfico naqueles pacientes que têm manifestações extraintestinais associadas. Segurança, cada vez mais, é um dos parâmetros mais importantes. Presenças de outras comorbidades que podem influenciar no tratamento. Falha a terapias prévias, paciente já usou um TNF, vale a pena a gente insistir de ação. E a questão da imunogenicidade. Por se tratar de biológicos, a gente sabe que com o tempo o nosso próprio organismo ele reconhece esses biológicos como estranhos e começa a produzir sistêmico, então, por ser menos seletivo, ele teria uma imunogenicidade um pouco maior em relação às duas anteriores. Mas também isso na prática a gente consegue contornar com algumas outras manobras, que não é motivo dessa aula, tais como a monitorização ativa da droga. Um ponto muito importante é a questão da segurança, né? Então a gente sabe, quando a gente indica um biológico, a gente quer um biológico que seja eficaz, que tenha um início de ação rápido, que seja uma droga segura, uma droga fácil de utilizar, uma droga que o paciente tenha preferência. Mas segurança, sem dúvida alguma, é um dos principais parâmetros ao ser avaliados tanto pelo próprio paciente quanto pelo próprio médico que vai prescrever a terapia biológica. Quando a gente fala em segurança, no topo são as drogas novas, as drogas mais seletivas, com um mecanismo de ação menos sistêmico, e drogas que podem ser utilizadas como monoterapia, tais como o vedolizumab ou o ustekinumab. Quando falamos de doença fistulizante, o Marcelo vai falar mais adiante, talvez é uma das situações em que não há que se pensar, temos que usar o anti-TNF, em especial o infliximab ou o adalimumab. Quando a gente vai para os consensos europeus, né, a escola europeia é uma das mais bem organizadas, o ECO de 2019, eles são categóricos, que tanto para induzir quanto para entrar em manutenção aquelas fístulas complexas de doença de Crohn, eles até recomendam o infliximab. Isso porque a gente sabe que o infliximab, de todos esses biológicos, por ser os mais antigos, é o único que foi feito um trial direto, objetivo, para o componente doença fistulizante. A gente tem resultados, desfechos secundários de outras drogas, de outros biológicos para a doença fistulizante, mas são todos desfechos secundários de trials em que foi testado outros parâmetros. E esse estudo Accent, um estudo já antigo, publicado no New England na época, foi um estudo direcionado para o perfil fistulizante com 306 pacientes.
Na época, eles viram que os pacientes que usaram o Remicade eram pacientes que tinham maior chance de conseguir fechar e ter uma remissão sustentada daquelas fístulas complexas. Então, vou falar de uma forma bem objetiva. Quais seriam os pontos fracos e negativos de cada categoria de biológicos? Quando a gente fala em anti-TNFs para a doença de Crohn, pontos positivos, a gente menciona o rápido início de ação. Então, os trabalhos mostram que o início de ação se dá em torno de 8, 12 semanas, e isso a gente vê mesmo na prática clínica. Às vezes, aquele paciente muito inflamado, a partir da segunda dose, o paciente já fala que realmente houve uma boa melhora. Já temos dados de cicatrização da mucosa com os anti-TNFs. Por ser uma droga mais antiga, já temos experiências, situações especiais, tais como pós-operatório, gestação, na pediatria, tá? Doença fistulizante, como mostrei para vocês, é um que tem um trial desenhado diretamente e objetivo para a doença fistulizante. O acesso temos no SUS e na medicina privada. O fato de um anti-TNF ter um mecanismo de ação sistêmico, ele é útil na maioria das manifestações intestinais, e a nossa experiência a longo prazo, fazendo esse ano 20 anos do uso do Remicade no nosso Brasil. Pontos negativos, tá? A imunogenicidade, então é a classe de medicamentos que mais tem imunogenicidades. Já tem trabalhos mostrando que em 6 anos, metade dos pacientes começam a perder resposta, tá? E a gente tem que usar algumas outras manobras para resgatar essa resposta com anti-TNF. Pensava-se no passado que teria que usar sempre com comboterapia para ter um melhor efeito, tudo por aquele estudo Sonic, publicado na New England. Isso está mudando um pouco. Talvez você até pode usar imunoterapia, mas com monitorização da droga através dos níveis séricos. A segurança pela questão da infecção, a gente sabe que os eventos adversos infecciosos, por ser uma droga mais sistêmica, é um pouco maior em relação às novas drogas, então pensar muito no idoso ou às vezes num paciente com comorbidades importantes que possam complicar após uma infecção. Tuberculose, porque a gente sabe que pela própria fisiopatologia, os TNFs, eles desestabilizam a formação daqueles granulomas, então às vezes a gente até teve uma tuberculose latente que nós mesmos, nosso próprio organismo combateu, mas ao utilizar um anti-TNF naqueles pacientes, aqueles granulomas calcificados no nosso pulmão podem desestabilizar e formar uma tuberculose doença. Comorbidades, o custo ainda é alto, reações infusionais e imunomediadas. Quando falamos do vedolizumab, a antitegrina, quais seriam os pontos positivos? Já temos trabalhos mostrando de cicatrização da mucosa, trabalhos mostrando que a monoterapia é tão útil quanto a comboterapia. Por ser uma droga muito seletiva para o intestino, é uma droga de baixa imunogenicidade, então é uma droga que não perde resposta ao longo dos anos, já tem mostrando uma remissão sustentada, já tem trabalhos mostrando pacientes que falharam o primeiro, que a gente sempre tem aquela ideia que o primeiro biológico é o ideal para aquele paciente, mas já tem trabalhos mostrando pacientes que falharam o primeiro biológico sendo um anti-TNF, pacientes têm uma resposta razoável utilizando o vedolizumab como uma segunda droga. E por ser uma droga muito seletiva do trato gastrointestinal, é uma droga muito segura. De pontos negativos que temos, é um início de ação lento, então realmente é uma droga que a gente começa a ver ação mesmo de 4 a 6 meses, a gente até às vezes espera 8, 10 ou até 1 ano para repetir a colonoscopia, para ver se o paciente cicatrizou a mucosa ou não. Por ser uma droga mais nova, ainda não temos dados tão robustos em situações especiais, tais como pós-operatório, na própria doença fistulizante, na gestação. Tá? O custo ainda é alto, como todos os outros biológicos, não temos ainda indicação formal para uso na pediatria, o acesso ainda na medicina privada. A gente sabe que vai estar para ser liberado na medicina de alto custo, foi aprovada pelo Conitec, mas para retocolite ulcerativa. E não temos experiência em outras drogas imunomediadas. Então, por ser uma droga muito seletiva do trato intestinal, ela não atua nas outras doenças imunomediadas, tais como psoríase, e em manifestações extraintestinais. Então, por isso que tem que avaliar bem aquelas 15 aqueles parâmetros que eu mencionei anteriormente, para decidirmos qual o melhor biológico para aquele paciente. E o ustekinumab, o mais recente, aprovado para a doença de Crohn. De pontos positivos, parece ter um rápido início de ação, também pode ser utilizado como monoterapia, por ser seletiva, tem uma baixa imunogenicidade, uma remissão sustentada, tem uma boa experiência em outras doenças imunomediadas, tais como é uma grande indicação na própria psoríase.
resposta em pacientes naíves ou mesmo refratários à terapia biológica, é uma droga segura e uma droga de comodidade posológica. Isso porque em alguns pacientes a gente pode usar a cada 12 semanas. De pontos negativos, tá? Os trabalhos mostrando cicatrização da mucosa ainda não têm dados muito robustos, mas estão aí para ser publicados em breve. Situações especiais sempre demoram um pouco mais a serem publicadas, tais como pós-operatório, doença fistulizante e gestação. O custo ainda é alto, principalmente do primeiro ano, isso porque a primeira dose é endovenosa, as outras são subcutâneas, e a dose endovenosa é baseada pelo peso. Então, se avaliarmos o custo, realmente é a droga de maior custo entre todos os biológicos vigentes atualmente. O acesso ainda apenas na medicina privada. Não temos aprovação na pediatria e doenças muito graves ainda temos nossa dúvida se realmente temos que indicar os ustekinumab como primeira linha. Não temos ainda trabalhos head-to-head, ou seja, comparações diretas, qual o melhor biológico, então por isso que a gente utiliza muito essas variantes. Existem trabalhos publicados com comparações indiretas através de revisões sistemáticas, essa é uma dessas, do SING, tá? Mostrando, tentando em 2008 fazer um posicionamento dos atuais biológicos e, através de revisões sistemáticas e publicações até o ano de 2017, mostrando, talvez pacientes que nunca usaram biológicos, você quer tentar induzir a remissão, os melhores ainda seriam os anti-TNFs, infliximab ou adalimumab. Para manter a remissão, também. Talvez naqueles pacientes que já foram expostos a anti-TNF, talvez você optar, se foi por infliximab, você ainda insistir no anti-TNF, no caso do adalimumab, ou o ustekinumab. E quanto a eventos adversos infecciosos, insistir talvez muito mais no ustekinumab por ser uma droga mais segura. Mas isso é um posicionamento através de comparações indiretas, através de alguns métodos estatísticos específicos, tá? Tentando posicionarmos como seria os biológicos no mundo atual na doença de Crohn. Essa é uma tabela própria minha, então mostrando, apenas para resumir tudo que eu falei, então em termos de eficácia, as 3 drogas parecem ser boas, em termos de rapidez de início de ação, o TNF e as anti-interleucinas ganham. Questão de segurança, as novas drogas são um pouco superiores ao anti-TNF, baixa imunogenicidade das novas drogas por serem mais seletivas, o custo às anti-interleucinas no primeiro ano é um pouco superior, questão de manifestações extraintestinais, ficaríamos com anti-TNF e as anti-interleucinas, doença fistulizante ainda é aprovado apenas o anti-TNF, assim como a gestação. Novas drogas têm surgido, têm sido estudadas, né, inúmeras em fase 3, até alguns outros mecanismos de ação, anti-JAK, novas interleucinas, tais como IL-18 ou só IL-23, algumas outras terapias para a própria doença fistulizante. Cada vez mais temos estudado a questão da epigenética, então a gente sabe que na doença inflamatória, por essa cascata complexa, porque um paciente vai responder ao TNF e o outro não responde, então cada vez mais tem se estudado uma medicina personalizada. Então, daqui um tempo, será que a gente vai ter alguns marcadores genéticos? Aquele paciente vai chegar na tua consulta, você vai fazer um painel genético e você, baseado naquilo, vai saber qual paciente vai ter uma doença estenosante, qual vai ter uma fistulizante complexa ou não, qual paciente vai responder mais um anti-TNF ou uma anti-interleucina. E com isso você não fazer uma terapia biológica para tudo e talvez uma terapia mais personalizada, uma medicina de precisão. Então, de considerações finais que eu tenho para vocês. Então, é um tempo curto, tentei mencionar palavras-chave, tá? Então, as mensagens finais que eu tenho para vocês. O tratamento da doença de Crohn até hoje é o desafio, né? Não temos nenhuma receita de bolo, mas o ideal, se você opta em tratar com metas para não se perder ao longo do segmento, o que você quer, quais metas você quer atingir naquele paciente, é a remissão clínica, é a remissão endoscópica, é a remissão histológica, é a remissão radiológica. Felizmente, tem se aumentado crescentemente o arsenal terapêutico, isso é bom, né? Mas em alguns momentos a gente fica cada vez mais em dúvida de qual biológico aplicar em cada paciente, e obviamente o tratamento individualizado vai depender de cada paciente. E é isso que eu tinha para vocês, muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pela clareza e as considerações, uma aula muito atual, que para nós, principalmente cirurgiões, é muito importante termos essa
divisão, esse compartilhamento de ideias. Eu gostaria de chamar agora o Dr. Marcelo Borba para falar sobre a doença de Crohn perianal, e queria lembrá-los que no canto inferior aí. Bom, o tratamento da doença perianal é um dos maiores desafios para o médico na doença de Crohn. Por quê? Porque ela costuma pegar adultos jovens, né? E tem várias apresentações, né? Apresentações como plicomas, fissuras, úlceras, com estenoses, a presença de abscessos, fístulas retovaginais e inúmeras fístulas. O Alexandre mostrou muito bem na sua aula e falou no começo, né, dos casos, dos critérios de Crohn de gravidade. Ele colocou que o delgado, a doença extensa do delgado só não era mais grave que o Crohn perianal. E teve que chegar a apresentações como essa, com total destruição do períneo. Então, isso realmente é um desafio tanto para o gastroenterologista como para o cirurgião. A incidência varia de 30% a 80% dos casos, né? Normalmente, ela não é isolada, é raro ser isolada. Ela está associada mais à colite do que à enterite, né? E a doença, o diagnóstico perianal, ele precede o diagnóstico da doença intestinal. Então, é obrigatório que nós estudemos, então, o aparelho digestivo quando temos a presença do Crohn perianal. No Hospital das Clínicas, uma casuística com 314 pacientes, as manifestações perianais, né, aconteceram em 54% dos casos. E, isoladamente, só em 6% desses pacientes, fazendo 2% dessa casuística. E para o diagnóstico, o que a gente leva em conta? Aqui é até mais simples, né? A história clínica e o exame proctológico. Só que o exame proctológico ele pode ser prejudicado pela dor, então a gente pode lançar mão do exame sob narcose, né? E a ressonância magnética de pélvica anal tem sido um grande aliado, né, para nós médicos para diagnosticar e posicionar e tentar ver o tratamento que vamos dar para esses nossos pacientes. O ultrassom endorretal também é um bom exame, por exemplo, ele pode ficar limitado em casos de estenose, de dor, né? E também um pouco operador dependente, você precisa ter o aparelho. Ele tem uma vantagem, se você tem afeito a fazer um ultrassom endorretal, tem um aparelho que você pode levar no centro cirúrgico, né, no exame sob narcose e fazer ultrassom durante o procedimento do exame sob narcose. Já a colonoscopia, a enteroressonância, a enterotomografia, o trânsito, aí sim é para ver o intestino delgado e o colo e avaliar se existem lesões associadas. O tratamento cirúrgico tem como objetivo controlar essa doença perianal, né, e preservar a função esfincteriana, né, evitando derivações ou a protectomia. Então, devemos evitar um tratamento cirúrgico agressivo, que prejudique o paciente, né, não causando danos a esse paciente que já é, por si só, muito sofrido. E nas várias apresentações, a gente vai discorrer um pouquinho, né? Nós temos apresentações como plicomas, né? Geralmente são pouco sintomáticos, exceto quando o doente tem muita diarreia, então pode acontecer. Eles podem regredir um pouco, o tratamento clínico é importante, e a gente tem que evitar a excisão desses plicomas, né? Porque tem uma má cicatrização, pode ter infecção e estenose, né? E, às vezes, o doente ele chega para você e fala assim: doutor, eu tenho esse plicominha aqui, essa situação, o senhor não dá para ressecar, às vezes um pouco maior, incomoda, e a gente fica tentado a ressecar. Então, a primeira mensagem é assim: evite, se possível, na doença de Crohn perianal, evite as ressecções de plicoma pelos riscos que tem essa excisão. A fissura anal é de tratamento clínico, né? Vocês veem aqui com o tratamento clínico, com esses trabalhos antigos da Laie Clinic, do São Marcos, você tinha a cicatrização em 69% a 50% dos casos, né? A cirurgia é uma conduta excepcional, aí aqui a gente pode, assim como às vezes em outras questões, fazer a limpeza, a aplicação de corticoide local e o tratamento local desses doentes. E a outra mensagem que nós temos aqui é que a gente nunca deve fazer esfincterotomia nesses pacientes. Lembrar que a fissura pode ser só o início do Crohn perianal.
As úlceras já são lesões de mau prognóstico, evoluem frequentemente para estenose e fístula, né? Estão associadas à proctite e têm um elevado risco de protectomia, né, ao longo do tempo, como mostrado nesses trabalhos de Kigley e Hobbs, que chegaram até a 83% de protectomia em pacientes que tinham úlcera do canal anal. E as estenoses, né? As estenoses são resultados de processos inflamatórios de longo prazo, de longa duração. Está associado à doença retal em maior da metade dos casos, na maioria da metade dos casos. As estenoses nadulares, a gente pode fazer dilatações, injetar corticoide, além do tratamento clínico com biológico, que a gente vai falar na sequência. Agora, naquelas estenoses muito extensas, ou vai para derivação ou para protectomia. Os abscessos perianais, quer dizer, eles têm que ser, a gente tem que pensar sempre, né, quando doente com doença perianal, que ele pode formar abscessos. Às vezes ele está em uso de corticoide, de biológico, ele já é um doente acostumado com a dor perianal e às vezes você pode passar desapercebido, então você tem que ficar bem atento nesse doente e se tiver uma suspeita de um abscesso perianal, fazer uma pronta drenagem desses abscessos e, se necessário, um exame de imagem para poder avaliar melhor esses casos. E aqui a drenagem clássica, né, nem sempre é assim que você encontra um períneo de uma doença de Crohn, mas aqui só para mostrar para vocês uma drenagem ampla, com dreno e perto do canal anal. E, na realidade, aqui o assunto principal, a apresentação principal, que são as fístulas na doença de Crohn, as fístulas perianais, né, no Crohn fistulizante. Né? E no tratamento cirúrgico destas fístulas, o principal, a meu ver, é o sedenho e o ceton, né? São o que a gente vai mais utilizar. Nós vamos falar sobre as várias técnicas que temos aqui, como o avanço de retalho, o lift, o plug, a cola, o VAFT, o laser e a terapia celular, né? Sendo que alguns têm resultados não muito bons na literatura. As fistulotomias, né, a gente evita na doença de Crohn. Né? Raramente você vai fazer. Você pode fazer de forma inadvertida. Isso pode acontecer. Mas nunca devemos fazer uma fistulotomia, porque tem um risco de incontinência, tem uma contraindicado nas fístulas complexas. Então, aqui a gente só está citando, mas não faz parte do nosso arsenal terapêutico no tratamento cirúrgico do Crohn perianal. Já o retalho de avanço mucoso já é uma das opções que nós temos, principalmente para as fístulas retovaginais, quer dizer, ele não vai mexer com o esfíncter. Naquele doente que está controlado e que a gente tem uma fístula menos complexa, nós podemos pensar em fazer um retalho de avanço mucoso e tratar esses doentes. Esse retalho de avanço é feito através achando o orifício interno, como aqui demonstrado, abre-se a mucosa, tira-se a mucosa, pode fazer de mucosa muco muscular, pegar um mil muscular e pegar ali e levar, fechando o orifício interno, abrindo bem o orifício externo para drenar bem, não ter nenhum problema, e pode ser, mas normalmente não é isso que a gente encontra nos nossos pacientes. Mas revisões de literatura, como dessa de Soltani, de 2010, né, com 91 pacientes com doença de Crohn especificamente, teve uma taxa de sucesso boa, de 64%, e uma taxa de continência muito pequena, que não era nem de se esperar, pode ser por um outro motivo nesses pacientes. Então, é um tipo de procedimento que, inclusive, nos guidelines da Sociedade Europeia, do ECO, eles mostram que pode ser utilizado. Nos últimos anos, nessa última década, o que tem crescido é o lift, né? Que é a ligadura do trajeto no espaço interesfincteriano, que é um procedimento relativamente novo, porém a gente está tendo mais experiência com ele, já tem um período, talvez, aí de uns 4, 5 anos que a gente tem ouvido falar mais dele no Brasil, né? No mundo. Começou na Tailândia com esse autor de nome difícil, né? Em 2009, né? E tem maior sucesso naqueles pacientes que têm um trajeto mais longo, que tem uma fístulas com menos orifícios, e a gente pode realizar. E o que a gente faz? Como é demonstrado nesse esquema, a gente abre no espaço interesfincteriano, né, na forma transversal, acha o trajeto fistuloso, como aqui demonstrado, e interrompe esse trajeto. Interrompe dando pontos, como se fosse uma dissecção de veia. Você acha e interrompe. Aqui é muito mais
fácil do que na prática. Na prática, às vezes, eu tenho uma dificuldade, principalmente na doença de Crohn. Como a gente mexe menos com o esfíncter, a gente vai ter menos incontinência nesses pacientes. E a literatura mostra aí, como esse trabalho aqui de Gingold, de 2014, né, como eu disse, 67% de sucesso, sem incontinência, com uma melhora da qualidade de vida, mas é uma casuística pequena, né, uma casuística com 15 pacientes nessa outra casuística aqui, né? Já a cola de fibrina, que nós só vamos citar, a cola de fibrina tem resultados muito ruins, a meu ver, né? No começo surgiu como no começo nos anos 2000 como talvez uma esperança, mas a gente não vê bons resultados com a cola de fibrina, então não utilizamos e tem o custo. Outra forma de tratar esses doentes que apareceu, o plug de colágeno, né? O plug de colágeno, né? O Surgicis, conhecido como Surgicis, que quando apareceu também tinha resultados interessantes, né? Em que você colocava esse plug e ele ocluía o trajeto fistuloso, você ampliava o orifício interno e para drenar bem, e a gente fechava o orifício interno com pontos, né, como aqui era demonstrado, e a literatura mostrava resultados conflitantes. Ele pode ser utilizado, né, porém ele tem um alto custo, deve aumentar agora com a mudança da taxa do dólar, está mais caro ainda, né, para você utilizar, mas é uma coisa que a gente tem que saber que tem que estar no seu arsenal para poder tratar esses pacientes, né, com fístulas da doença de Crohn. Nós fizemos, em 2009, um trabalho com 12 pacientes, né, com fístulas anais complexas e 3 doentes com doença de Crohn. Tivemos esse nível só em 25% com o plug. Para nós foi um bom resultado, né, mas não era muito bem para a doença de Crohn, e é uma casuística muito pequena que eu estou citando aqui para os senhores. Nós temos o laser, depois, durante a discussão, o Dr. Paulo Boarini vai comentar um pouco com a gente. Isso aqui até são diapositivos cedidos por eles, gentilmente por eles, e pelo seu filho Lucas, o Lucas Boarini, né, que nos emprestaram essa casuística, e que também tem resultados meio conflitantes na literatura, na doença de Crohn. Não sei se a gente pode utilizar, talvez, para fístulas menos complexas. E, mais recentemente, a questão das células-tronco, como nesse estudo multicêntrico aqui, que tem mais de 200 pacientes, só que não são com fístulas complexas, tem que ter 2 ou 3 orifícios fistulosos no máximo, procurando uma remissão clínica desses pacientes, e chegou em torno de 50%, né, de um resultado adequado, porém, com 200, como eu falei, 212 pacientes, 40%, 50%, 68%, né, de resposta, né, mas resposta clínica de 55%. E assim você injeta as células-tronco no trajeto fistuloso, depois ele está bem limpo, não pode ter infecção, e se espera uma cicatrização. Agora, o que a gente faz na prática, no dia a dia, para essas fístulas perianais complexas? O uso do ceton ou sedenho, o uso do sedenho, né? Nós passamos o sedenho para drenar e prevenir novos abscessos, novos trajetos, né? Como aqui demonstrado, esse aqui tem vários trajetos, passam esses sedenhos. O Alexandre também mostrou na aula dele essa situação. Não se retira esse sedenho precocemente, porque ele tem uma alta índice de recorrência se tirar esse sedenho, então a gente deixa, vai tirando um ou outro com o tempo, e nós sabemos, desde esses estudos de Regueiro, em 2003, que o uso do biológico, o infliximab nessa casuística, junto com o sedenho, tem sido a melhor abordagem dessas fístulas perianais complexas. Depois, na literatura, vários trabalhos foram repetindo os resultados, mostrando que o uso, principalmente do infliximab, que também o Alexandre mostrou que na doença de Crohn perianal os anti-TNF são os mais empregados, junto com o sedenho, é o que tem os melhores resultados. Aqui, da literatura, mostrando uma média de 43% de fechamento da fístula, né, em trabalhos prospectivos e retrospectivos, porém com uma melhor qualidade de vida, né, um índice de efeito colateral que não é baixo, por causa do anti-TNF, né, e um índice de cicatrização moderado.
Já desse trabalho do DGRUF de 2016, né, com 1.500, quase 1.500 pacientes com cetona e biológicos, né, 50% dos doentes reabriram as fístulas depois de parar o biológico. Então, a associação é muito, muito importante, né? Você vê a média ali de fechamento parcial em 50%, mas fechamento total, né, só com o uso de TNF, subiu para 30%. Nosso amigo Paulo Kotz fez essa revisão, que foi publicada em 2018 no Gut, mostrando os diferentes biológicos, né, o infliximab, o adalimumab, o vedolizumab, o ustekinumab, e, né, a taxa de fechamento das fístulas variando de 24% a 55%, né, sendo que com o uso de sedenhos também é muito importante destacar isso. E também nesse trabalho ele comenta sobre a injeção local de anti-TNF nessas fístulas perianais, né, com índices melhores de fechamento parcial ou total destas fístulas, né, o parcial chegando até 70% com o infliximab. O que nós não usamos muito aqui no Brasil, que podemos discutir depois. Então, o que na prática que nós fazemos com nossos doentes é isso. O doente chega no ambulatório, ele tem um Crohn perianal, ele vai para o exame sob narcose, uma ressonância, e vai ser colocado os sedenhos. E depois o uso de biológicos, né? Normalmente o biológico vem depois da aplicação do sedenho. Não normal. Às vezes o doente já vem com o biológico e depois, por algum motivo, ele acaba indo para a aplicação dos sedenhos, a não ser que não vai poder usar biológico se ele tiver abscessos ou uma infecção bem evidente. Esse doente da direita, a foto da direita, é um doente que, por exemplo, ele melhorou muito, ele tem um doente jovem, tem um Crohn perianal muito grave, e ele está derivado, que nós evitamos de derivar esses doentes, né? Mas alguns pacientes eles têm que ser derivados pela gravidade e a apresentação da sua doença perianal. E os resultados que acabam tendo, depois de 3 anos, de muito tempo de sedenho e de anti-TNF, né, pode ter uma melhora, ter uma cicatrização, para vocês verem aqui, né? Aqui um outro exemplo, aqui na idade de úlceras perianais, né, que foram cicatrizadas apenas com o uso dos biológicos. Aqui um outro exemplo de uma outra paciente, né, que também com o uso de biológico houve a resposta. Então, resumindo, pegando esse fluxograma aqui também do trabalho do Kotz, agora de 2018, o que fazemos, né? Fazemos, então, o exame sob narcose, a colocação do sedenho, a indução com anti-TNF, e aí você vai avaliar também, além da parte perianal, a parte endoscópica, ver o reto, ver o cólon, né, como está essa atividade de doença, né, doença de reto, se o reto está cicatrizado. Aí se tiver cicatrizado, a gente vai estudar com ressonância magnética e tirar esse sedenho, aí é interrogado, né, ou a gente otimiza o anti-TNF. Se é uma fístula menos complexa, nós podemos fazer os procedimentos que nós comentamos com os senhores aqui, né? Retardo de avanço, lift, plug, e esses laser, né? E células-tronco, e até a injeção local de anti-TNF, para ver se conseguimos a cicatrização, né, dessa fístula. Se isso nada acontece, não está tendo resultado, nós começamos a pensar no uso de novos biológicos, como o ustekinumab. E nesse guideline do consenso de Toronto, agora também de 2018, 2019, e eles mostram que pacientes com doença de Crohn fistulizante é recomendado do uso do anti-TNF para induzir a resposta com recomendação forte. Isso também o ECO reporta isso, como também o Alexandre comentou na apresentação dele. E a gente mantém esse anti-TNF a longo prazo para tentar a remissão completa desses doentes, e às vezes com associação, principalmente no infliximab, com associação das tilpurinas ou do metotrexate
em combo-terapia, procurando um bom resultado para esses pacientes. A derivação, né, como eu já disse, a gente evita de fazer, mas às vezes não tem jeito. Eles são os doentes mais graves, esses doentes mais graves acabam, a maior parte deles indo posteriormente, quase a metade deles indo para protectomia, né? A reconstrução, como vocês veem aqui, é muito baixo o sucesso da reconstrução em apenas 16% dos pacientes, né? E quando não há envolvimento retal, a gente tem mais chance de tirar essa derivação. E a protectomia pode ser o último recurso, né? Pode chegar até 38% no Crohn perianal, naquelas fístulas complexas, nas ulcerações profundas, a pacientes que já tiveram vários procedimentos, nas fístulas retrovaginais e aqueles que já foram derivados, né? Então, em alguns casos, a protectomia é a única opção. E também é uma cirurgia que requer uma equipe multidisciplinar. Às vezes você necessita da cirurgia plástica para entrar junto com você no ato cirúrgico para fazer uma cirurgia mais adequada. E concluindo, o que eu queria falar para vocês, que então que o tratamento cirúrgico deve ser restrito à resolução do quadro perineal, né, e preservar a função esfincteriana, se possível, né? O tratamento cirúrgico conservador e a terapia biológica é a melhor indicação. Então, o uso de sedênios, né, no caso dos doentes que têm fístula, como aquelas úlceras, fazer uma limpeza, etc., e o uso de biológico é o que se faz hoje em dia. Porém, às vezes, a derivação ou a protectomia pode ser a única opção. Muito obrigado e vamos para a discussão. Bom, muito obrigado pela apresentação. Realmente uma apresentação brilhante, Marcelo, como sempre, muito clara, muito objetiva e que mostra realmente o dia a dia, né? Vamos às perguntas. Nós temos algumas perguntas da própria plateia. Vamos primeiro para o doutor Alexandre. Pergunta do meu filho aqui, o Lucas Boari, né? Filho é bom, né? Se ele pergunta se a calprotectina tem espaço no acompanhamento pós uma ileocolectomia por Crohn. O que a gente vê é que, na verdade, a calprotectina tem uma boa relação quanto mais distal a doença. Então, por isso que ela é muito bom para cólon, né? Mas já tem trabalhos mostrando que, em algumas situações, ele pode ter uma boa relação com doença delgado. Então, depende muito do que era o basal dele antes. Então, eu sempre, por exemplo, na minha prática clínica, o paciente, às vezes, logo nas primeiras consultas, eu peço uma calprotectina. Se é um paciente com doença muito ativa, uma calprotectina normal, essa calprotectina para esse paciente não vai resolver, né? Não vai ser um bom parâmetro de segmento. Mas alguns pacientes com doença até um pouco mais superior, mais proximal de delgado, podem ter uma calpro alta sim, né? Então, tudo depende do basal dessa calprotectina antes da cirurgia. Se já era uma calpro normal, não vai ser um bom parâmetro para mim, no caso desse paciente específico aí que o Lucas mencionou. Quanto tempo, Alexandre, você espera na utilização de um biológico o tempo de resposta? É uma pergunta feita pelo nosso colega Paulo Candelária, da Santa Casa, e ele está perguntando quanto tempo espera-se, não só na parte clínica, ou também para indicar depois uma cirurgia. Olha, os trabalhos mostram que resposta clínica, não remissão, não cessar totalmente, mas já melhorar clinicamente. A partir da segunda dose, você já vê uma boa resposta, né? Então, a gente fica bem otimista quando aqueles pacientes bem inflamados falam que após a segunda dose de indução já tem melhora, tá? Isso, resposta clínica. Mas a média é 8 a 12 semanas para você ver alguma resposta, né? Para anti-TNF, inclusive, para ver resposta remissão endoscópica, no mínimo 6 meses, né? Então, 8 a 12 semanas para ver remissão clínica, e 6 meses para ver resposta, para você ver úlceras cicatrizadas no cólon. Ok, obrigado. Ricardo, eu queria fazer uma pergunta para você. Nos pacientes que você indica uma colocação de sedênio, qual a técnica que você usa e que tipo de sedênio que você está acostumado a utilizar? Só desbloqueia teu microfone, Ricardo. Obrigado. Então, Paulo,
Nós observamos no decorrer dos anos que houve uma mudança, né, da aplicação do sedenho. Nós devemos evitar aqueles sedenhos que se a gente fosse, quando começou o sedenho, né, usava fios grossos no intuito até eventualmente de ir apertando para tratar as fístulas complexas e elas iam diminuindo. Isso deve ser evitado no paciente com Crohn e nas fístulas perianais com Crohn, porque o intuito do sedenho não é cicatrizar a fístula, mas justamente manter uma comunicação para que não formem trajetos paralelos e para que não forme abscesso. Então, o intuito do sedenho é deixar aberto a comunicação e nesse sentido, eu acho que os sedenhos mais interessantes realmente são de borrachas. O Vessel Loop talvez seja o mais adequado e ele tem, hoje em dia quase todo hospital tem, mas eventualmente, outro dia eu entrei com uma moça mais nova que trabalhava num hospital público que não tinha Vessel Loop, não tinha quase nada, e ela usou a parte do punho da luva. Você pega uma luva, se você corta o punho, aquela parte dobradinha você usa essa borracha. E eventualmente um Nelaton que em qualquer hospital tem. Então, em resumo, vamos evitar fios, vamos evitar Vicryl, vamos evitar nylon, algodão. Tem que ser alguma coisa de borracha e o melhor é o Vessel Loop ou improvisa com Nelaton ou até a borda da luva. Dr. Fung, o senhor concorda com o Dr. Ricardo Minas? Bom, antes, boa noite a todos. Quero agradecer o convite em nome da Santa Casa para essa participação, uma mesa tão importante e reencontro com os amigos. Foram excelentes apresentações do Dr. Marcelo, mostrou uma grande experiência em fístula perianal, excelente apresentação do Dr. Alexandre, e confesso que eu aprendi bastante e gostei muito. Com relação aos fios de sutura, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, assim? Bom, com relação aos fios de sedenho, eu passei por várias fases de uso do fio. Inicialmente usava fio de seda, depois prolene, fios inabsorvíveis, porque percebi que os fios que deixam muito tempo, fios orgânicos, começam a ter uma putrefação e decomposição, quebrava o fio e perdia o fio. Então passei a usar prolene, nylon, etc. Depois eu passei a aprender a usar Nelaton. Aí quando, há uns 5 anos, eu fui visitar São Marcos e percebi que os ingleses, de modo geral, abandonaram esses fios meio grosseiros, Nelaton, e fios muito rígidos, porque esses pacientes com doença de Crohn, a retirada do fio é controverso, discutível. O Marcelo mostrou muito bem o trabalho do Coates no seu fluxo, algoritmo. O doente melhorou, cicatrização, parou de secretar, ficou assintomático, aí interroga-se retirada do fio ou não, né? Ainda é uma questão discutível, porque o doente pode perder a resposta. Então, em modo geral, quando eu passo um fio, eu já penso assim de não mexer no fio durante muito tempo, a não ser que tenha a formação de novo abscesso e uma nova revisão cirúrgica, eu teria que repassar alguns outros sedenhos. Fora isso, esse doente vai ficar muito tempo. Então, eu percebi que os ingleses talvez estivessem com razão, porque eles usam rotineiramente o fio de Etibond 0, 2 ou 1. Etibond é um poliéster trançado e encerado. Tem uma durabilidade muito grande, pode ficar meses e é muito mais maleável, menos desconforto, né? Dá um nó e deixa o nó para dentro do trajeto, não fica na superfície. Então, em termos de conforto para o paciente, é muito melhor para ficar meses, 1 ano com esse fio. Então, vejo, depois dessa visita, eu começou a me convencer. Eles, quando vê Nelaton, torcem nariz, acham horrível, quase criminoso passar um fio de Nelaton. E nós usamos largamente. A gente aprendeu com a professora Magali, né, no passado, uns 20 anos, o uso de Nelaton, aqueles Nelaton vermelho, né, múltiplos fios. Então, é uma coisa a ser discutida. Claro que cada um tem uma preferência. Atualmente, eu uso Etibond
né? Essa semana, 2 dias, segunda-feira, eu usei um caso, passei um Etibond 2, né? Dei uma volta, amarrei, e é um fio quase que o doente não sente incômodo, né? E na doença inflamatória, a retirada desse sedenho, por exemplo, ela é diferente da doença de fístula criptoglandular, por exemplo? Os parâmetros de retirada? Sim. Para fístula criptoglandular, passagem de sedenho pode ser uma etapa para um procedimento posterior. Por exemplo, uma fístula transesfincteriana alta, onde a secção, abertura, pode ser assim, danoso para esfíncter, então você pode planejar, estabelecer o trajeto e planejar um retalho ou outro procedimento no futuro, né? Então, passando um sedenho, às vezes tem trajetos secundários não identificados durante o primeiro procedimento. Então, com a passagem de sedenho, estabilizar o trajeto e, no futuro, planejar um outro tempo, algum procedimento mais apropriado, evitando dano esfincteriano. Para a doença de Crohn, isso já é mais conservador. Passagem, como o Ricardo comentou muito bem, a passagem do fio tem finalidade de manter pertuito, comunicação, drenagem, portanto, não precisa ser um fio muito grosso, muito espesso, porque essa drenagem se faz em 24 horas, constantemente. Então, um fio de fino é suficiente e mantém o conforto do paciente, né? E a retirada do fio, eu acho que pode ser tentado com uma dúvida que o doente pode perder a remissão e ter recidiva e ter que refazer isso. Se o doente tiver desconforto com o fio, algum grau de incômodo e o médico perceber que a retirada do fio pode ser benéfica, senão deixaria fio até uma resolução, uma remissão sustentada. Claro que uma fístula retovaginal requer outro tipo de abordagem. Uma fístula perianal, eventualmente com pouca secreção, com presença de fio, uma remissão longa, pode-se pensar eventualmente em fazer algum tipo de procedimento, né? Eu queria saber um pouquinho da tua experiência, Marcelo, porque o teu volume no HC é muito grande e vocês veem casos que a gente acaba nem vendo muito em clínica privada. Os sedenhos, você acha que ainda tem espaço para a gente colocar o sedenho, vamos dizer assim, mais justo, mais apertado em doença inflamatória, ou você utiliza o sedenho mais frouxo nos pacientes? Então, Paulo, só entrando um pouco nisso, acho que hoje está meio... O melhor ainda é o Vessel Loop, como o Ricardo falou, né? O negócio do Nelaton você usava porque você não tinha outra coisa, né? E tem a questão do fio, o Fang já comentou. Tem uma outra coisa que você pode usar, às vezes tem sonda vesical pediátrica, bem fininha, você pode usar ali, número 6, acho que número 8, e é silicone também. O que a gente sempre faz, e ali naquelas fotos dá para ver bem, deixa frouxo, né? Abre o orifício externo, drena, acha os orifícios e acaba colocando esses sedenhos. A dúvida é quando tirar, porque, na verdade, como são vários, eles são 2 ou 3 ou 4, 5, vários orifícios, você vai tirando um ou outro com calma, esses dentes vão ficando. O que a gente nota, no ambulatório, que com esses Vessel Loops, dessa forma, o doente não se queixa muito, né? Ele não queixa muito de dor, ele vai indo bem. Quando ele começa a queixar, tem que olhar se não tem outra coisa. Então, é o que a gente acaba fazendo. O cetom cortante, essas coisas, seriam coisa para criptoglandular, outras coisas, não entra na doença de Crohn, nem ficar muito apertado, né? Eu acho que talvez a abertura do orifício externo, que a gente abre um pouco menos, talvez você abre um pouco mais, para drenar, é importante isso daí. Então, eu acho que é isso, deixar mais frouxo, para o doente ter conforto, porque ele vai ficar com isso muito tempo. Tá certo. Eu queria saber, assim, na doença perianal, muitas vezes o paciente chega com aquela fístulas complexas, que a gente não consegue entender muito o trajeto. Que exames que você costuma pedir antes
de um exame sob anestesia, por exemplo. Ou se você faz o exame proctológico com anestesia antes de qualquer exame. Mas se você for fazer algum exame, qual exame que você pede normalmente para elucidação da fístula? Ressonância. Ressonância. Ressonância magnética do canal anal. Se o doente não tem, se eu quero avaliar, não tem nenhum sinal de, vamos dizer assim, de mais urgência, né? No caso no Hospital das Clínicas, que às vezes demora um pouco, você vai para a ressonância, né? O ultrassom endoretal a gente não consegue fazer. Nós podemos até fazer excepcionalmente, mas não é a rotina. Tem a fístula, a gente acaba faz a ressonância. E na vida na vida privada, no consultório, também a gente usa a ressonância como parâmetro para isso. E antes do exame sob narcose, se possível, sempre antes a gente faz e vê. Tem vários pacientes que já vêm, por exemplo, da gastroenterologia clínica, com essa ressonância, já com encaminhamento para uma conduta cirúrgica. Então, aí ele já vem também já pronto, né? Já tem essa conduta. Obrigado. Ricardo, na ressonância magnética, geralmente você pede uma ressonância, vem lá no seu consultório esse exame, vem um monte de centenas de fotos milimétricas que a gente não consegue enxergar nada no trajeto, né? Muitas vezes de uma técnica não tão muito apurada, e um laudo que muitas vezes te confunde mais do que te elucida, né? Você tem, assim, alguma fórmula para, vamos assim, minimizar essa dúvida que você tem com a ressonância? Ou seja, seria interessante ter um relacionamento estreito com quem faz esse exame, não? Uma observação muito interessante tua, Boarini, porque na prática é isso mesmo, né? Existem as ressonâncias que a gente vê nas aulas do pessoal do Einstein, do Círio, que são aquelas ressonâncias muito bonitas, que você vê todos os trajetos. Existem as ressonâncias que a gente pega no dia a dia no consultório, né? É exatamente o que você falou, um trajeto, uma imagem meio borrada, você não vê direito. Eu acho que minimizar, e às vezes a gente não tem condição de repetir o exame, de fazer. O paciente não tem condições, vai fazer o mesmo exame em um lugar que também não te dá muita coisa. Eu acho que a ressonância é muito interessante para orientar o tratamento, orientar o cirurgião, saber mais ou menos se tem um abscesso maior, alguma coisa maior, e aí vai fazer o exame proctológico sob narcose, e aí você já vai passar os cetons. Eu não vejo exame endoscópico, colonoscopia, retossigmoidoscopia, nessas fístulas difíceis não vai ajudar muito. Ajuda muito no sentido de você fazer um estadiamento melhor do teu Crohn, saber se é só perianal, se ele tem mais em cima, como é que está o reto, que isso vai ser muito importante para a gente ver a retirada dos cetons. Mas eu não vejo. O ultrassom também é muito difícil. O ultrassom, eu acho que nos últimos 2 anos, 1 ano, está perdendo muito, né, o ultrassom endoanal, a função dele, tanto em câncer, né, de reto, justamente pelas melhores definições das ressonâncias, e também da doença de Crohn, porque a dor já não permite. Então, o que eu aconselharia, digamos assim, em vez de insistir em várias ressonâncias ou repetir, você já leva o paciente, já faz uma narcose, faz um bom exame e já resolve, já passa o cetom, etc. Paulo, posso comentar? Por favor, é um prazer. Então, o que o Ricardo falou é perfeito, né? Acho que quem trabalha com doença inflamatória tem que ter uma equipe multidisciplinar de confiança, né? Então, o clínico tem que ter seu cirurgião, você tem que ter seu endoscopista de confiança, você tem que ter seu radiologista de confiança. Então, isso tudo você tem que ter perto de ti para tratar doença inflamatória, né? Eu faço endoscopia, eu sou colonoscopista, né? Então, eu faço geralmente dos meus pacientes. E eu vejo muitas pessoas pedindo para avaliar a fístula, né? E a gente sabe que, na prática, a sensibilidade para avaliação de fístula é muito baixa através da colonoscopia. E o Ricardo falou um ponto super importante. A gente sabe que essas doenças perianais associadas à retite são as de pior prognóstico. O Marcelo também mencionou isso, né?
são os pacientes que vão responder menos à terapia, mesmo à terapia biológica. Então, quando você vê aquela retite lá bem inflamada, é um sinal que o paciente não vai bem na sua doença inflamatória intestinal. Né? E obrigado. Fang, e você pegou um paciente com uma fístula dessas complexas, fez a ressonância, identificou alguns trajetos, e você vai partir para o exame sob narcose e tentar talvez resolver ou passar o cetom. Se você encontrar algum trajeto que você não consiga identificar por completo, tipo aquelas fístulas interesfincterianas altas, ou mesmo em ferraduras que a gente se perde às vezes na identificação, o que você propõe para esse paciente? Bom, eu só queria comentar sobre a ressonância magnética. Exame sobre narcose soberana dá mais informação do que a ressonância magnética. Mas a ressonância magnética é muito importante antes de você entrar na abordagem, porque pode te complementar informações. Os estudos iniciais da ressonância magnética e ultrassom, avaliando a acurácia da avaliação das fístulas dos trajetos, comparava com o grupo controle, que é o exame cirúrgico, exame sob narcose. Então, padrão ouro é exame sob narcose. Porém, ter uma informação de uma coleção fora do alcance da avaliação protológica, anestesiado, pode salvar muitas situações. Agora, você colocou uma situação complicada. Se você não consegue ver um trajeto, eu acho que provavelmente vai falhar. Então, o esforço tem que ser feito no sentido de identificar o trajeto. Se eu precisar lançar a mão de corantes, eu devo não economizar o uso de corantes, né? Tingir um pouquinho de azul de metileno. Alguns colegas preferem usar um soro. Eu prefiro corante com pouca tinta para não borrar muito, porque às vezes você consegue seguir o trajeto, ver a esterilização do conteúdo e achar. E eu acho que o empenho tem que ser identificado. Se você não conseguir localizar o trajeto, fracasso total. Vai passar um sedinho no trajeto errado e o doente vai continuar tendo coleções e vai ter que rever isso no outro tempo, né? Se a ressonância não foi suficiente para te orientar, talvez repetir a ressonância no outro tempo, se for um fracasso em termos de procedimento, né? E alguns doentes, de fato, faz um exame sob narcose, passa sedenho, passa 4 meses, volta a ter a secreção abundante, dor e precisa rever, né? Eu só queria saber isso, Fang, para ver para onde eu mandava os meus pacientes, tá? Eu também tenho a mesma dúvida. Se você respondesse, eu já tinha uma fila para te mandar aí, né? Paulo, posso fazer uma pergunta como clínico aí para vocês aí? Claro. Por sermos referência, né? Então chega de tudo para o nosso consultório. Paciente jovem com a fístula única complexa, sem mais nenhum outro comemorativo para você pensar em Crohn. O que é que vocês fazem? Não sei se é Crohn, vai ser aquela minoria da minoria. Será que é aquela minoria da minoria que é um Crohn? Eu não entendi. Paciente jovem com uma fístula complexa, uma só. E aí? Sem ser ferradura, sem uma fístula... Simples, então. Eu, normalmente, vou responder um pouquinho antes, essas de trajeto único, normalmente eu não utilizo nenhum exame especial. Eu acho que o exame clínico com a palpação de trajeto, se possível, é muito claro muitas vezes, e normalmente eu passo, se é transesfincteriano, eu passo o cetom, como até o Fang disse, e o Ricardo, na expectativa de uma cirurgia futura, né, para identificar melhor o trajeto, mas eu parto direto para a cirurgia, se não tiver nenhum outro comemorativo, e se o trajeto for palpável. Minha opinião. Acompanha. Tá. Alguém mais, Ricardo? Então, Alexandre, é uma situação interessante, né? E a gente tem isso realmente no consultório. E a maioria desses casos são fístulas normais, mesmo em pacientes jovens, não são Crohn. Mas, às vezes, o Crohn é uma doença de um diagnóstico clínico, não tem muito exame para ver. A gente tem que acompanhar, ver o que acontece. Sim. Então, às vezes, o início do Crohn, o primeiro sintoma foi essa fístula única e que depois vai virar uma fístula complexa ou vai dar o Crohn.
Então, o Crohn também, você sabe mais do que a gente, é um diagnóstico clínico, né? Não é um diagnóstico apenas endoscópico. Né? Faz aquela colono, tem lá um Crohn, sem dúvida nenhuma, mas agora esses casos, será que é uma primeira manifestação de um Crohn ou é uma fístula? A maioria é uma fístula, mas você tem que ficar com o pé atrás. Não adianta ficar fazendo um monte de exame, tem que esperar clinicamente ver como vai. Tá, perfeito. Paulo, Marcelo, eu gostaria de falar do Lê. Pode falar. Só falar um segundinho disso daí. O que acontece nesses casos, que eu entendi, é uma fístula, você tem uma colono normal, não tem colono. Sim. O que vai acontecer com esse doente, se ele for Crohn, ele vai recidivar, e aí que você vai fazer o diagnóstico, você vai começar a suspeitar mais, né? Então, é o que o Paulo e o Minas falaram. Passa sedenho, vai para uma segunda abordagem, e aí o cara recidiva, às vezes vai procurar outro médico, aí, olha, tinha Crohn, mas naquele momento é difícil fazer o diagnóstico mesmo. Eu tive um paciente com fístulas múltiplas, e eu vou passar daqui a pouco, só para dar uma olhadinha. Travou aí. E ele foi fazer o diagnóstico depois que apareceu um pioderma gangrenoso, depois de alguns meses, né? Nós fizemos várias cirurgias para passagem de ceton, só quando apareceu um pioderma gangrenoso nele é que a gente, claro que a gente suspeitava sempre, mas claro que depois nós entramos com o biológico, esse paciente melhorou de tudo, e as fístulas cicatrizaram e o pioderma está indo muito bem, né? É o que muitas vezes nos enganam só a presença da fístula em si, né? Sim. Ô, Paulo, eu só que um rápido comentário. O Marcelo mostrou bem, 2% da sua casuística foram fístula perianal como isolado, primeira manifestação. Nós também já tivemos alguns casos assim, poucos, muito raro, felizmente, doente não tem sintoma nenhuma, colonoscopia normal e uma fístula se opera, depois volta a ser Crohn. Mas isso é excepcional. Eu acho que é um azar. Não tem como você sair dessa. Tem uma fístula, tem que ser resolvida, né? Bom, é isso. O Marcelo, você me falou para mostrar alguma coisinha do laser. Eu vou mostrar só alguma coisa rápida. Esse caso aqui é um caso do meu amigo Ricardo. É um caso que já foi operado N vezes e o Ricardo Minas me teve a gentileza de dividir comigo, né, esse caso. Esse caso é um caso que tinha uma fístula em todo esse trajeto e a gente conseguiu fazer um laser nesse trajeto e associamos um avanço de retalho. Ele está bem, Ricardo? Está bem, está bem. Essa foi a quarta cirurgia, né? Então, a indicação de laser, normalmente a gente tem também nesses casos em que a musculatura já foi sofrida, né? E já foi remexida. Então, o laser, como você faz uma cauterização intracanalicular, né? Intrafístula, você acaba tendo menos lesão, menos grau de incontinência, né? Então, isso é um caso interessante para mostrar. Um outro caso, queria mostrar também a utilização, às vezes, do ultrassom, que pode ser usado no intraoperatório, se você tiver a possibilidade, e vai mostrando coleções que podem ser drenadas, muitas vezes não vista, como você está vendo acima. Você não vê onde é essa coleção e com o ultrassom você acaba tendo essa vantagem, né? Aqui, como eu falei para vocês, sobre a ressonância, eu tenho um colega, o Dario, lá no Fleury, que ele tem muita experiência e nos dá um vídeo laudo. Então, ele mostra a ressonância e te manda isso no seu celular, uma coisa muito gentil e que me favorece assim, muito, me facilita muito no intraoperatório. Posso dizer com toda assim, minhas palavras que isso daí é meia cirurgia para mim. Aqui, essa cirurgia que ele mostrou, esse trajeto às 2 horas, com um trânsito e um segundo trajeto caudal, eu operei essa semana passada, até com o meu outro filho, o Marcelo, e aqui mostrando que aqui tem esse trajeto, nós vamos passar o sedenho, né? Mas aqui nesse outro diapositivo à direita, nós fizemos um segundo corte, identificamos esse segundo trajeto. Então, eu passei um sedenho
nesse primeiro trajeto e conseguir ressecar depois o trajeto posterior. Então, esse é um caso também interessante, no qual o videolaudo muitas vezes te ajuda, né? Quanto ao laser, eu tenho uma experiência razoável de laser, mas, claro, o que acontece? Nós não temos acesso tão fácil a essa fibra. Então, muitas vezes, o resultado, o que acaba sendo que, para mim, se eu fizer 50 casos, o outro fizer um caso, aquele que fez 1 ou 2 casos pode ter um insucesso e, claro, a casuística fica prejudicada. Mas, assim, eu não vou falar que é um dos melhores casos, mas existe a sua indicação. Eu vou mostrar só esse tipo de sedenho que me apareceu. Então, verdadeiras sondas, acho que aqui parece um PET, sei lá, uma coisa absurda, né? Mas esses sedenhos aparecem na nossa vida diária, né? Aqui, esse paciente que eu mostrei do pioderma gangrenoso, mostrando várias fístulas, e depois do pioderma ele teve uma cicatrização praticamente completa, só está com um único sedenho, que não sei nem por que ainda não tiramos, mas graças a Deus cicatrizou todas essas fístulas. Essas fístulas maiores, nós também passamos o sedenho, eu dou preferência também a Vessel Loop, né? Acho que... E isso daqui é uma caricatura mostrando esses jogos de ligar, né? Porque uma fístula dessa você não sabe nem para onde começar. Mas, claro, que o exame sob narcose e injetando como o Fang e o Ricardo falaram em contraste, ou mesmo água oxigenada, a gente vai vendo os trajetos, muitas vezes os trajetos se interligam e o que parece uma coisa monstruosa é monstruosa. Não, mas é melhor que a gente imagina, né? E nesse caso, apesar dessas ressecções horrendas, mas quem viu a prévia sabe-se que era necessário fazer esse procedimento, né? Aqui mostrando o que o Alexandre falou e o Marcelo também ratificou, que, claro, o infliximab mais o sedenho tem uma resposta muito melhor, e acredito que isso, para quem está assim, acostumado a lidar com doença de Crohn, tem dado um resultado muito bom. Muitas vezes com remissão completa, né? E mostrando aqui o laser é feito com diodo, uma fibra, e você identifica o orifício interno, fecha esse orifício interno ou diretamente ou através de um avanço de retalho e você fotocoagula o trajeto. Esse é um resultado do ILEM 2017, mostrando em torno de 69%, e um trabalho mais atual, agora de 2020, 31 de agosto, do Ecidesca, que tive o prazer de conhecer, que teve uma cicatrização primária importante, e é uma técnica no qual você, se você não tiver uma resposta primária, você pode também repetir essa técnica, né, sem nenhum prejuízo na musculatura, né? Bom, eu gostaria de perguntar sobre a infusão local do infliximab nas fístulas, né? Se alguém tem experiência dessa técnica, né? E se tem feito ou no HC ou no outro serviço, não? Você tem, Marcelo? Eu não. Eu falei lá daquele trabalho do Gut, lá do COTS, mas não tenho experiência, não. Eu acho que o nosso problema é de custo também, né? Mas eu não tenho. Não sei se o Alexandre tem, o Ricardo. Não. Eu tenho usado nos casos mais complexos, refratários, como terapia adjuvante, né? E às vezes, tem uns que respondem bem, né, Marcelo? Os pacientes nossos lá do HC, no mínimo 10 sessões, né? O problema também é o custo. Então, no mínimo 10 sessões, tem pacientes que vão responder com a 20ª sessão. Mas, olha, tem uns pacientes que têm uma resposta até satisfatória. Nesse caso, vocês usariam ou não? Tá bem inflamado, né? Bem empastado aí, óbvio. Ia ter que intervir, não sei, da parte de vocês aí, ou se ia drenar. Mas, olha... Esse caso foi até feito por a parte da urgência foi feita por um colega nosso, depois foi enviado para a gente para fazer o segmento do tratamento, um paciente que teve um Fournier, foi feita uma derivação, né? E com amplas fístulas, e depois foi feito um retalho, um resultado final muito bem, né? Bom, né? É interessante esse caso. Paulo Barini, eu só queria complementar, eu não tenho experiência com câmara hiperbárica, mas o grupo de Ribeirão Preto, Omar Férez e Parra,
eles tiveram 22 pacientes em 700 sessões de câmara hiperbárica, com cicatrização das fístulas perianais em até 60%, 70%, próximo de 70%, né? Mas é uma série de casos sem o grupo controle, e todos os pacientes com certeza receberam outros tratamentos, né? Receberam biológico e outras coisas. Então, não existe literatura e um estudo que compare o efeito, mas eles têm até um estudo experimental em colite induzido em rato, em que a câmara hiperbárica poderia ter o efeito anti-inflamatório intestinal, como mecanismo, né? Um modelo experimental. Eu acho que é um assunto aberto a ser estudado, né? É interessante. Alexandre, uma última abordagem. Pode falar. É o seguinte, na doença colônica, né, nós temos como, vamos dizer assim, target, né? Antigamente era a melhora dos sintomas, depois a remissão dos sintomas, remissão das lesões de mucosa, cicatrização de mucosa. Hoje está falando na parte histológica. E na doença perianal, por exemplo, qual o seu parâmetro de falar assim, olha, eu venci? Teoricamente, para nós clínicos, é o fechamento da fístula, né? A resposta a gente considera diminuição do débito, né, em 50% da fístula, mas para nós é tentar fechar a fístula. Alguma observação, Marcelo? Não, acho que é a mesma coisa, né? O chamado fechamento total da fístula, né? Mas eu acho que uma vitória menor é o parcial, né? O controle parcial já é uma vitória, né? Alguns trabalhos falam que a diminuição, pelo menos de 50% da secreção do processo inflamatório já é uma vitória importante mesmo, né? Eu tinha uma pergunta para o Alexandre, que daqui a pouco nós também temos que encerrar, né? Estamos mais uns 2, 3 minutos aí. Aqui na questão da indicação do biológico na doença perianal, né? Então, vamos pensar no mundo ideal, esquece. Então, doença perianal, essa aí que a gente mostrou, vários orifícios, passou um sedenho, e aí a gente encaminha para você, né, para saber o que fazer em termos de biológico. Qual a sua opção? Vamos lá, né? Anti-NF, obviamente, né? Não tem como não pensar em outro que anti-NF. No passado, achava-se que só infliximab fechava, né, seria o melhor, e isso está descrito nos consensos, né, o canadense que você mostrou, o próprio europeu. Na prática, a gente vê que o adalimumab é tão bom quanto o infliximab, né? Qual o problema do adalimumab? É dose fixa. Então, se é um obeso, né, às vezes a gente não consegue ter aquela dose, aquele nível sérico ideal, né, que teríamos talvez com o infliximab por ser baseado em peso. Então, se é um magro, 5 miligramas, se é um paciente maior, a gente até consegue dobrar a dose. Agora, com essa nova onda, né, da monitorização do nível da droga, né, o que a gente tem vários trabalhos sem mostrado. Talvez o paciente com doença de Crohn fistulizante não tem uma boa resposta como tem a doença luminal, porque precisa de um nível sérico de infliximab circulante bem maior do que a gente imaginava. Então, eles preconizam atualmente o nível sérico, por exemplo, do infliximab, está bem estudado, nível de 3 a 7, mas isso para uma doença inflamatória. Para uma doença fistulizante, a gente está trabalhando com níveis séricos acima de 10, 12, 15. Então, quanto maior o nível sérico, talvez maior chance de o paciente fechar aquela fístula. Então, será que realmente a gente vê que o anti-NF é a melhor droga, mas será que aqueles pacientes que não fecharam é porque não fizeram o nível sérico adequado? A gente não tinha isso e felizmente está começando a ter acesso a poder dosar esses níveis séricos. Então, se for para escolher o infliximab ou adalimumab, se for um obeso, confesso que eu ficaria no infliximab, tá? Ficaria mais tranquilo em dar o infliximab. Certolizumab já tem alguns trabalhos mostrando que também parece ter um campo interessante na doença fistulizante, mas minha experiência pessoal com doença fistulizante só tive um caso e não foi um dos melhores, então não posso te dizer realmente quanto à minha prática clínica. Mas eu ficaria entre o Inflix e o Mira, apesar disso aí, a questão do peso, né? Às vezes também a decisão compartilhada, se o paciente quer ou não quer, a questão de aderência, né? Se o paciente, você vê que é um paciente com cognição baixa, é um paciente que não vai fazer dose subcutânea. Então,
é melhor engessá-lo, colocá-lo numa clínica de fusão, que você sabe que ele vai fazer aquela dose periódica, porque se não fizer, a clínica de fusão te notifica, né? Queria Tem uma pergunta, agradecer. Alexandre. Paulo, Pois não. pode fazer a última pergunta? Sendo rápido, pode. Nós temos pouco tempo. Bem rápido. Alexandre, queria te perguntar, quando é que você para de dar biológico? O doente evoluiu bem, respondeu, remissão profunda, total. Até quando você mantém? Boa pergunta. Ou nunca? Pergunta Olha, de $1 milhão. Claro, pois é. Doença fistulizante, nunca, né? A gente já teve essa história de descalonar pacientes, a gente já teve uns 2 aí que foram uma tragédia. Paciente que vinha em 2 anos de remissão profunda, que a gente fala, remissão clínica, endoscópica, tudo. Jovens com doença perianal, tudo cicatrizado, a gente suspendeu, deixou só a azatioprina, deixou alguma imunossupressão, suspendemos naquele momento infliximab, mais para questão de ter nossa casuística. Paciente em 6 meses recidivou a doença e nunca mais foi o mesmo. Até hoje, o Marcelo sabe quem é, um paciente, o Richard, né? Nunca mais foi o mesmo. Então, um cara que até agora, inclusive, está ostomizado, teve que desviar o trânsito por doença refratária a tudo. Então, será que era uma doença que já ia complicar? Né? Talvez, uma doença já grave desde o início. Mas, felizmente, a gente não sabe se nós fomos iatrogênicos nessa situação. Então, doença fistulizante, que é o pior fenótipo, nunca tiramos o biológico. Quando tirar? Oi? Quando tirar? Em outras situações? Em outras situações. Em pacientes Crohn, né, que está com terapia combinada, a gente tende a esperar pelo menos 1 ano com paciente em remissão clínica, remissão endoscópica, remissão laboratorial, todos os exames normais. A gente tenta descalonar, tirar uma das duas, ou imunossupressor, azatioprina, methotrexate, ou biológico. Aí vai depender de caso a caso. Ok. Alguém mais? Obrigado. Eu gostaria primeiro de agradecer, me sinto muito honrado de ter sido convidado por você, Marcelo. Parabéns por sua presidência. Agradeço também estar presente com vocês, meus amigos. Realmente foi uma mesa muito produtiva, muito prática e muito esclarecedora. Eu gostaria de passar a palavra do Marcelo e, mais uma vez, desejo uma boa noite para vocês. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a participação de todos, o brilhantismo, foi excelente, acho que foi o que nós queríamos atingir, foi atingido, os debates, a aula do Alexandre, muito boa e bem prática, é o que a gente procura nesses eventos. Agradecer aos nossos parceiros, a Ético e a Janssen, né, e uma boa noite a todos, né, e até a próxima. Boa noite.